Imagine um mundo onde reis eram adorados como deuses, escravos construíam cidades monumentais sob o sol escaldante e rituais secretos aconteciam dentro de templos cobertos de ouro. Um império tão poderoso que desafiou o próprio Deus e pagou caro por isso. O Egito era um lugar de grandiosidade e brutalidade. Enquanto a nobreza vivia em luxo, os escravos hebreus eram chicoteados para erguer cidades faraônicas. Festas regadas a vinho e danças sensuais aconteciam dentro dos templos, enquanto oferendas eram queimadas para deuses com rostos de animais. E você sabia que os egípcios faziam sacrifícios humanos para garantir sua passagem para o além? Que existiam sacerdotisas que ofereciam seus corpos como parte de rituais sagrados, e que até o pão que eles comiam destruía seus dentes por causa da areia misturada na massa? Neste mergulho profundo, vamos viajar no tempo e explorar a realidade do Egito bíblico. Como era o dia a dia de um egípcio comum? Como eles trabalhavam? O que comiam? Como se organizava a sociedade? E o mais importante, qual era a relação entre os egípcios e os hebreus? E acredite, o que vamos revelar aqui pode mudar a forma como você enxerga a Bíblia. Mas antes, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Eu quero saber onde ficava e como era o Egito bíblico. Quando pensamos no Egito da Bíblia, muitas imagens vêm à mente: as pirâmides imponentes, os templos colossais, o deserto escaldante. Mas será que conseguimos imaginar como realmente era esse império? O Egito bíblico não era apenas uma terra de faraós e palácios luxuosos. Ele era uma civilização estrategicamente posicionada que prosperava graças ao maior rio do mundo, o Nilo. Sua localização no nordeste da África fez dele um dos reinos mais influentes da antiguidade, com um poder que se estendia por milhares de quilômetros. Mas há algo que poucas pessoas sabem. O Egito do tempo de José não era exatamente o mesmo Egito do tempo de Moisés, nem o mesmo Egito para onde a Sagrada Família fugiu no Novo Testamento. Isso porque esse império passou por diferentes fases e domínios ao longo dos séculos. Nos tempos do Antigo Testamento, o Egito era governado por faraós autocráticos e sustentado por uma economia agrícola altamente organizada. O rio Nilo era a alma da nação. Suas cheias anuais fertilizavam as terras, garantindo colheitas abundantes. Já no período do Novo Testamento, o Egito estava sob domínio romano, o que trouxe mudanças significativas na sua cultura e administração. Mas uma coisa nunca mudou: o deserto e o clima extremo eram desafios constantes. Diferente de muitas regiões do mundo, o Egito praticamente não tinha chuvas. Toda a vida girava em torno do Nilo. Sem ele, a sobrevivência seria impossível. O calor era intenso e isso influenciava até as roupas das pessoas. O linho era o tecido mais usado, porque era leve e ajudava a suportar o clima quente. E uma curiosidade interessante: os egípcios costumavam usar óleos perfumados para evitar que a pele ressecasse e também para afastar insetos. Os hebreus, que viveram como escravos no Egito por centenas de anos, sentiram na pele essa realidade dura. Enquanto os egípcios viviam em casas de tijolos de barro, os escravos muitas vezes tinham que se contentar com alojamentos precários. E isso nos leva a uma questão importante: como era a vida das pessoas dentro dessa sociedade? Como os egípcios se organizavam? Como funcionava o trabalho, a economia e a hierarquia social? No próximo capítulo, vamos mergulhar nessa realidade e descobrir como era a vida das pessoas no Egito bíblico. E você vai se surpreender ao saber que as mulheres tinham mais direitos do que em muitas outras civilizações da época. O Egito era uma potência agrícola e comercial. O solo fértil, renovado anualmente pelas cheias do Nilo, permitia o cultivo de trigo, cevada, linho e papiro. O excedente agrícola era usado para alimentar a população, pagar trabalhadores e manter o império rico.
Mas essa riqueza não era acessível para todos. O sistema econômico dependia de uma estrutura social rígida e de impostos pesados. Os camponeses trabalhavam de sol a sol, entregando parte de suas colheitas ao governo. Artesãos fabricavam joias, cerâmicas e móveis luxuosos para os nobres. Comerciantes viajavam pelo deserto, trazendo especiarias e mercadorias exóticas. No topo de tudo estava o faraó, considerado um deus vivo, que controlava o exército, a religião e a economia. Mas onde os hebreus se encaixavam nessa pirâmide social? A Bíblia nos diz que eles foram escravizados no Egito e forçados a trabalhar em obras grandiosas. Enquanto os egípcios comuns tinham direitos e podiam até ascender socialmente, os escravos não tinham escolha. Seus dias eram marcados pelo trabalho árduo e pela servidão. Curiosamente, as mulheres no Egito tinham mais direitos do que em muitas outras sociedades antigas. Elas podiam ser comerciantes, escribas e até governantes. Algumas mulheres chegaram ao posto de faraó, como a famosa Hatshepsut. No entanto, as mulheres hebraicas não desfrutavam desses privilégios e eram tratadas como parte da classe servil. Mas se a sociedade egípcia era tão avançada, por que os hebreus sofreram tanto ali? Como era, de fato, o sistema de escravidão no Egito? Todos os escravos eram estrangeiros ou havia egípcios também? Se você crê que Deus sempre protege o seu povo, comente agora. Deus é meu libertador. Os hebreus eram escravos. A escravidão é uma das marcas mais sombrias da história humana. Mas e no Egito Antigo? Será que os hebreus realmente foram escravizados da forma como imaginamos? A Bíblia nos conta que os hebreus foram submetidos a um regime brutal de trabalho forçado no Egito. Êxodo 1, 13 e 14 descreve: assim, os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. E lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os faziam servir com rigor. Porém, alguns historiadores modernos debatem como essa escravidão realmente funcionava. No Egito Antigo, a servidão ia além do modelo tradicional de escravidão que conhecemos de períodos posteriores. Nem todos os trabalhadores forçados eram prisioneiros acorrentados. Muitos escravos eram estrangeiros capturados em guerras, mas também havia egípcios que perdiam sua liberdade por causa de dívidas. Os hebreus, provavelmente, estavam nessa categoria de servidão imposta, vivendo sob um regime severo, sem direito de escolha. O faraó os via como uma ameaça, pois seu número crescia rapidamente. Para controlá-los, ele decretou a morte de seus bebês do sexo masculino. Êxodo 1, 22. Os trabalhos que os escravos realizavam eram brutais. Muitos eram forçados a produzir tijolos de barro e palha, essenciais para as construções egípcias. Além disso, havia os que trabalhavam nas plantações, carregavam pedras pesadas para templos e monumentos e serviam nas casas dos nobres. Mas há um detalhe interessante. O trabalho mais pesado não era nas pirâmides, pois elas foram construídas muitos séculos antes do tempo de Moisés. Na época dos hebreus, o esforço escravo era mais voltado para erguer cidades como Pitom e Ramessés, Êxodo 1:11. Nem todos os servos viviam na mesma condição. Os servos domésticos que trabalhavam para famílias nobres tinham uma vida relativamente mais confortável, cuidando da casa e ajudando nas tarefas diárias. No entanto, a grande maioria enfrentava uma realidade cruel, marcada por castigos físicos e uma vida de extrema dureza. O Egito, que parecia um paraíso de riqueza e grandeza, na verdade escondia um sistema de opressão terrível para aqueles que estavam na base da sociedade. Mas Deus não esqueceu do seu povo, O clamor dos hebreus subiu até ele, e a história da libertação estava prestes a começar. E agora, a pergunta que fica é: como Deus demonstrou seu poder diante do faraó? Como foi que um simples homem, Moisés, enfrentou o rei mais poderoso da terra?
No próximo capítulo, veremos como o Senhor usou